Se você pudesse entrar na máquina do tempo e viajar de volta a 1969, veria algo espetacular. O que está diante de seus olhos não é um deserto aleatório. É uma das cachoeiras mais poderosas, completamente seca. No verão e no outono de 1969, o lado americano das cataratas do Niágara ficou sem água. Isso durou 6 meses. Os pesquisadores queriam estudar a face rochosa das quedas e temiam que se tornasse muito instável por causa da erosão, processo em que as forças naturais, como a água e o vento, desgastam os materiais de terra. Por exemplo, se você vir o gelo glacial ficar lamacento, isso significa que a erosão está acontecendo. 3 quedas d'água que cruzam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos juntas formam algo que conhecemos como as magníficas cataratas do Niágara. As canadenses, que ficam principalmente do lado do Canadá, divididas por Goat Island. As americanas no lado dos Estados Unidos. E a Véu da Noiva, que é a menor de todas e fica do lado americano, mas separada das demais por Luna Island. Os Estados Unidos e o Canadá não têm uma fronteira natural legal? Muitos não acreditavam que poderíamos realmente ir contra a natureza selvagem e impedir que quantidades tão insanas de água fluíssem. Mas conseguimos! Foi necessária uma barragem de 180 metros através do enorme rio Niágara para realmente obstruir essas cachoeiras surpreendentes. Isso significa que foi preciso desviar 270 mil litros de água a cada segundo para que o fluxo restante viajasse sobre as canadenses. Mais de 27 mil toneladas de rocha foram usadas para construir essa barragem, e mais de 1.000 caminhões carregaram as pedras no quente verão de 1969. Em 12 de junho, as cataratas americanas pararam depois de um fluxo contínuo de mais de 12 mil anos. Então as canadenses pegaram o volume extra e o absorveram para que a pesquisa pudesse ser feita. Mas os moradores ainda estavam preocupados. Eles sabiam que não era possível controlar tamanha quantidade de água, temiam que ela tomasse um rumo diferente e causasse uma inundação catastrófica. Tinham receio também de que os turistas não fossem mais se as equipes não conseguissem fazer a cachoeira voltar a fluir como antes. Mas eles continuaram chegando, mesmo naquele verão. E tiveram uma chance única de ver algo que ninguém jamais havia visto antes ou depois. Durante esse período havia até uma passarela temporária construída a apenas 5 metros de distância da borda das quedas que, naquele período, estavam secas. Ela ajudou os trabalhadores a limpar o fundo do que costumava ser um rio. Assim, os turistas podiam ir até lá e explorar a paisagem selvagem das cachoeiras que geralmente ficavam debaixo d'água, hostis e nada acessíveis aos visitantes. Enquanto exploravam o fundo seco, os pesquisadores se depararam com milhões de moedas diferentes que as pessoas jogaram na água ao longo de décadas, talvez para fazer um desejo ou para algum outro propósito. Uau, um cofrinho das cataratas do Niágara! Eles removeram a maioria delas. Eu me pergunto quem ficou com elas. Mas nas últimas 2 décadas, mais e mais turistas têm ido para lá. Imagine todas as coisas que poderiam ser encontradas agora. Mais moedas, é claro, mas também câmeras perdidas, drones errantes, celulares e outras coisas que visitantes descuidados podem acidentalmente deixar cair. A ideia de retirar toda a água e transformar as cataratas do Niágara em um deserto provou ser possível, mas pode ser necessário fazer isso novamente. Em 2020, a mídia informou que 2 pontes para pedestres precisavam ser substituídas ou consertadas. E não à toa, já que elas têm quase 120 anos. Essas pontes estão localizadas acima das corredeiras. Os especialistas discutiram se deveriam desviar a água mais uma vez ou não. Muito se fala sobre as cataratas do Niágara, e alguns acreditam que estão entre as mais altas do mundo. Mas a verdade é que não são. Elas são famosas, preciosas e de tirar o fôlego, mas quando se trata de altura, existem quase 500 outras em todo o planeta que são maiores. Tomemos como exemplo Salto Ángel, na Venezuela, com mais de 975 metros. Mas o que torna as cataratas do Niágara tão especiais é a quantidade de água que flui por elas. Cachoeiras muito altas não costumam ter grandes volumes. A combinação de toda aquela imensidão de água e a altura é o que torna as do Niágara tão impressionantes. Além disso, elas podem estar entre as mais rápidas do nosso planeta. O rio Niágara surgiu após a última idade do gelo, junto com toda a bacia dos Grandes Lagos. O rio Niágara faz parte dela. 18 mil anos atrás, esta incrível cachoeira não existia. Mantos de gelo cobriam a área do sul de Ontário e tinham de 1,5 km a 3 metros de espessura.
À medida que as camadas de gelo se moviam para o sul, foram criando bacias dos Grandes Lagos, que então derreteram, liberando enormes quantidades de água. Geralmente a que bebemos é fóssil. Apenas 1% se renova ao longo do ano, sendo os 99% restantes provenientes de mantos de gelo. A península do Niágara não fica sob o gelo há quase 12.500 anos. À medida que ele derreteu, as águas resultantes começaram a fluir para o que mais tarde se transformou no Rio Niágara, nos lagos Erie e Ontário. Demorou muito, mas o volume acabou erodindo as falésias e formando essas cachoeiras espetaculares. Você já deve ter notado que o Rio Niágara é incrivelmente verde. Essa cor específica nos diz o quão poderosa é a água quando se trata de erosão. A cada minuto, as cataratas do Niágara expelem mais de 60 toneladas de minerais dissolvidos. Tudo isso, junto com o sal também dissolvido e rocha finamente moída, torna a cor tão magnífica. Quem vive nos Estados Unidos e no Canadá, ou mais precisamente mais de 1 milhão de pessoas que têm acesso à área, utilizam o Niágara para diversos fins. Por exemplo, pescar, obter água potável, fazer atividades recreativas, incluindo natação, passeios de barco e observação de pássaros, produzindo energia hidrelétrica e muito mais. A primeira usina do mundo foi construída no final do século XIX e ficava bem ao lado das cataratas. Logo começou a valer a pena porque as pessoas estavam recebendo eletricidade dela, mas ela podia viajar por apenas 90 metros, então algo precisava ser melhorado ali. Nikola Tesla foi quem aceitou o desafio e fez as mudanças necessárias. Ele descobriu que a eletricidade poderia percorrer longas distâncias se uma corrente alternada fosse usada. Hoje, várias usinas de energia das cataratas do Niágara fornecem mais de 2 milhões de quilowatts de energia. Ok, vou te contar outra coisa interessante. 1969 não foi a única vez em que essas cachoeiras pararam. Em 1848, a água não fluiu por lá por até 40 horas. Elas já eram muito populares entre os turistas e uma fonte útil de energia para a população local, então não é de admirar que tenham surtado. A culpa foi da natureza desta vez. O gelo bloqueou a nascente do rio. Um fazendeiro americano foi o primeiro a perceber isso. Era 29 de março e ele saiu para caminhar pouco antes da meia-noite. Logo percebeu que não conseguia ouvir o poderoso rugido das cataratas. Então rapidamente foi até a beira do rio e ficou lá em estado de choque. Quase não havia água. Fábricas e usinas tiveram que fechar porque dependiam dela. Tartarugas estavam apenas vagando, peixes não sobreviveram. Algumas pessoas passeavam pelo fundo do rio, levando pequenas coisas que encontravam de recordação. Mas 2 dias depois, em 31 de março, ouviu-se um estrondo distante vindo dali. Ele foi ficando mais próximo e mais alto até que uma parede de água apareceu diante dos olhos do público. Assim, uma das maiores atrações do mundo, visitada por milhões de turistas todos os anos, voltou a funcionar, magnífica e no final invencível, como deveria ser. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou o império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigmalith e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica.
O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou o velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas, e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas.
John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Bem-vindo a Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. É uma pequena partícula no vasto Oceano Pacífico, a 3.540 quilômetros da costa do Chile. Essa ilha é mais famosa por suas misteriosas estátuas Moai. Esse lugar também abriga um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo, chamado Rongorongo. Nós o encontramos em 27 pequenos tabletes de madeira. Há anos, os historiadores discutem sobre a verdadeira história desses tabletes, e agora podemos ter encontrado a verdade. Os humanos pisaram nessa ilha pela primeira vez no século XII. Por muitos anos, ela foi o lar do povo Rapa Nui. Eles estavam bastante isolados no Oceano Pacífico, até que os europeus chegaram na década de 1720. Os europeus trouxeram consigo muitos problemas, deixando viva apenas uma pequena fração da população nativa. Mais tarde, no século XIX, o missionário Eugene Erro foi à ilha e descobriu os tabletes de madeira com símbolos intrincados gravados neles. Ele escreveu como eles são maravilhosos, que há centenas deles na ilha e que podem ser encontrados em todas as casas. Mas, infelizmente, nem todos eles sobreviveram até hoje. Temos apenas 27 deles. Alguns foram muito desgastados, queimados ou danificados de alguma outra forma, e agora estão espalhados por todo o mundo em museus e coleções particulares. Alguns dos artefatos com escritas em Rongorongo foram levados para o Tahiti e depois para a Europa pelos europeus, não deixando nenhum para trás na própria Ilha de Páscoa. Os 4 tabletes sagrados encontraram seu lar em uma congregação em Roma. Foram eles que foram usados na recente descoberta. Há diversos anos, os historiadores discutem se esse sistema de escrita foi inventado pelos próprios ilhéus ou se foi emprestado dos europeus. Para descobrir a verdade, eles decidiram usar uma técnica chamada datação por radiocarbono. Todos os materiais orgânicos, como madeira, carvão vegetal e outros, contêm uma pequena quantidade de uma forma radioativa de carbono chamada carbono 14. Quando a vida chega ao fim, as coisas param de absorver o carbono 14, e a quantidade que tinham dele começa a decair com o tempo. Ao medir a quantidade de carbono 14 restante em uma amostra, podemos presumir a idade dessa amostra. Foi assim que descobrimos a idade de muitos fósseis e artefatos. Então, eles analisaram a idade de alguns tabletes de Rongorongo. 3 deles foram feitos de árvores cultivadas no século XVIII ou XIX, o que se alinha com a chegada dos europeus. Entretanto, um deles é mais antigo do que a primeira visita dos europeus à ilha. Há 2 motivos para acreditar que o povo Rapa Nui criou esse sistema de escrita por conta própria. Primeiro, o Rongorongo funciona de forma diferente dos idiomas europeus. Decodificá-lo é uma tarefa bastante difícil. Ao contrário do inglês, esse idioma apresenta mais de 400 glifos exclusivos, nenhum dos quais se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Houve muitas tentativas de decifrar esse idioma, mas nenhuma delas foi bem sucedida até agora. E em segundo lugar, um dos tabletes é datado por volta do século XV, antes da chegada dos europeus. O problema é que a datação por radiocarbono só pode nos dizer quando a madeira da qual o tablete foi feito foi cortada, não quando a escrita foi colocada nele. E como só temos um tablete para analisar, isso não é suficiente para termos certeza absoluta. Por outro lado, por que e onde eles preservariam a madeira cortada por mais de 200 anos apenas para apegá-la e escrever algo nela um dia?
Mas antropólogos e historiadores dizem que isso é possível. A escassez de recursos de madeira pode ter levado os ilhéus a reutilizar madeira velha, que pode ser séculos mais velha do que a própria escrita. Isso é conhecido como o problema da madeira antiga na arqueologia. Além disso, o tablete parece muito preservado. Ele foi mantido de modo a ser protegido de insetos que danificam a madeira, da umidade e assim por diante. É por isso que ele sobreviveu ao longo dos séculos. O que quer que esteja escrito nele, provavelmente era importante para o povo Rapa Nui. Tudo isso são suposições e pistas, mas os cientistas estão cautelosamente otimistas. Eles acreditam que o rongorongo pode ser um dos raros exemplos de invenção de escrita independente, como a dos sumérios ou dos egípcios. Mas precisamos de mais evidências. No idioma Rapa Nui, Nogorogo significa recitar ou declamar. Nem todos sabiam escrever, apenas alguns poucos. Provavelmente apenas a elite da Ilha de Páscoa, em sua maioria homens, conhecia e sabia ler esse idioma escrito. Após a colonização, nenhum deles sobreviveu. Portanto, agora temos que quebrar a cabeça para tentar descobrir o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, os estudiosos não concordam com o tipo de escrita. Nem mesmo temos certeza de que esse era o idioma deles. Mas, mesmo que fosse, não sabemos se é uma forma primitiva de escrita ou um sistema totalmente desenvolvido. Na década de 1990, o linguista Steven Roger Fisher acreditava que poderia ter decifrado o código da estrutura do rongorongo. Sua ideia era que esses tabletes transmitiam cosmogonias. Cosmogonias são histórias ou narrativas que explicam como o universo foi criado e como os fenômenos naturais surgiram. Elas geralmente vêm de tradições e culturas antigas, como as encontradas na Polinésia Oriental. Os tabletes podem ter falado sobre coisas como o início do mundo, de onde tudo veio e como diferentes aspectos da natureza, como as estrelas ou as montanhas, foram formados. Isso também explicaria por que somente a elite sábia podia escrever. Fisher acredita que o rongorongo é uma mistura de sistemas logográficos e semasiográficos, o que significa que alguns símbolos representam palavras faladas, enquanto outros representam ideias ou conceitos. No entanto, decifrá-los seria muito difícil, pois requer muita memória e conhecimento do contexto, pois os símbolos são mais como dicas do que expressões completas. No entanto, outros especialistas em idiomas discordaram de suas ideias, dizendo que havia problemas na forma como ele elaborou sua teoria. Infelizmente, Fisher não conseguiu provar essa hipótese. Talvez sejam apenas desenhos. Se observarmos os tabletes, há algumas coisas que parecem reconhecíveis: pessoas, animais, plantas e formas geométricas. Há alguns pássaros. Um deles parece uma fragata, que o povo Rapa Nui associa à divindade Makmak. Há também peixes, centopeias e assim por diante. Ou pelo menos esses glifos se parecem com essas coisas. Poderia ser apenas arte ou uma forma de decoração? Talvez, mas há alguns problemas. Os glifos mostram um alto grau de complexidade e estrutura. Eles também mantêm o mesmo estilo. Por exemplo, há vários símbolos que mostram algo semelhante a um ser humano com uma mão levantada. A única diferença está nas cabeças. Como se já não fosse complicado o suficiente, esse estilo de escrita exclusivo também usa um sistema conhecido como Bustrophédon reverso. Isso significa que cada linha alternada é virada de cabeça para baixo, não se assemelhando a nada visto em outro lugar. Não sabemos por que eles virariam o tablete de cabeça para baixo após cada linha. Mas tudo isso mostra que eles tinham algum tipo de sistema e organização por trás desses símbolos. Além disso, parece que eles usavam esses tabletes todos os dias para alguma finalidade prática. Mas há alguma esperança para o futuro. Novas tecnologias como a inteligência artificial e outros programas de computador podem nos ajudar a entender idiomas perdidos. Já começamos a criar algoritmos que talvez possam nos ajudar a resolver outros mistérios, como o manuscrito Voynich. Os acadêmicos até organizaram o Vesuvius Challenge, uma competição de aprendizado de máquina que, em 2023, desvendou o enigma dos antigos pergaminhos de Herculano. Os pergaminhos ficaram enterrados sob lama vulcânica após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Na vida real, os pergaminhos são muito frágeis, portanto, decifrá-los seria uma tarefa muito difícil. Mas com a digitalização e o aprendizado de máquina, ficou muito mais fácil. Eles têm uma história rica, provavelmente pertenciam à biblioteca pessoal de um filósofo epicurista chamado Filodemos. Esses pergaminhos contêm informações muito importantes sobre a filosofia grega e a literatura latina. Se decifrarmos mais deles, aprenderemos mais sobre a rica história do Império Romano. Em fevereiro de 1961, 3 aventureiros amantes de rochas estavam procurando geodos perto de Olancha, na Califórnia. Eles levaram um de seus achados para casa e o estudaram porque parecia bastante incomum. Conseguiram cortar a matriz e descobriram algo inesperado em seu interior. Em vez das formações minerais usuais, havia um objeto cilíndrico semelhante à porcelana em seu interior.
Havia uma haste de metal em seu centro, e ao redor dela uma bainha hexagonal feita de cobre e alguma substância não identificada. Seus descobridores esperavam ter encontrado um exemplo de alguma tecnologia desconhecida de 500 mil anos atrás. Poderia ser a prova de que havia uma civilização antiga hiperavançada como Atlântida, ou que a viagem no tempo é real. Será que alguém veio do futuro e deixou o item cair acidentalmente? Ou talvez alguns seres extraterrestres inteligentes o tenham trazido quando visitaram a Terra. Se qualquer uma dessas teorias fosse verdadeira, significaria que os cientistas teriam que reescrever completamente toda a história humana como a conhecemos. Mas nem todos compartilhavam do entusiasmo, e buscadores da verdade e círculos alternativos de arqueologia tentaram resolver o mistério do chamado artefato de Koso até o final dos anos 90 com teorias e debates. Então, um grupo de céticos tirou fotos e fez raios-x da descoberta e os mostrou a colecionadores de velas de ignição. Eles identificaram o artefato como uma vela de ignição com componentes metálicos corroídos da década de 1920, e não como uma tecnologia antiga. Quase 20 anos depois, um dos co-descobridores do artefato concordou em levá-lo para inspeção na Universidade de Washington. Eles confirmaram oficialmente que se tratava de uma vela de ignição Champion da década de 1920. Além disso, a matriz de pedra que continha o artefato não era um geodo, mas uma concreção. Essas podem se formar devido a processos naturais ao longo de décadas ou anos, mas não de milênios. O artefato de Koso é um bom exemplo de um artefato fora do lugar, o que é uma característica da pseudo-arqueologia. Trata-se de algo encontrado em um local ou época onde logicamente não deveria estar. Esses artefatos parecem muito avançados para o período em que foram encontrados. Eles também podem significar que a atividade humana existiu quando os humanos não deveriam estar por perto. A bateria de Bagdá é outro exemplo desse tipo de artefato. Foi encontrado na década de 1930 por um arqueólogo alemão e consiste em um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que atravessa a tampa do jarro. Sua parte superior, que estava quebrada, provavelmente havia sido selada com asfalto. Seu descobridor notou que havia dois metais diferentes e possivelmente um eletrólito, que são os principais componentes de uma bateria. Não há escritos antigos que sustentem essa teoria, mas quando os cientistas fizeram testes e o encheram com uma solução iônica, como vinagre ou vinho, mostraram que ele podia conduzir eletricidade. Se realmente fosse uma bateria de 2000 anos atrás, ela poderia ter sido usada em práticas médicas antigas ou até mesmo embutida em estátuas para parecer que estavam zumbindo para impressionar as pessoas. Koenig, que o encontrou, acreditava que ele era usado para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais. Mesmo que fosse usado como uma bateria, o artefato de Bagdá só poderia produzir uma pequena quantidade de energia, cerca de 1 volt de eletricidade. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele era usado como um container de armazenamento para pergaminhos sagrados. Na década de 1930, um casal se deparou com algo estranho enquanto caminhava ao longo do Red Creek em London, Texas. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma formação rochosa antiga. Cerca de uma década depois, seu filho, que estava realmente curioso para descobrir o segredo, decidiu abrir a rocha e encontrou um martelo surpreendentemente moderno em seu interior. Essa descoberta chamou a atenção de Carl Bach, um criacionista da Terra Jovem, que afirmou que a rocha ao redor do martelo datava do período Cretáceo. Ele viu isso como uma evidência contra a teoria evolucionária. Após algumas investigações, os cientistas provaram que a rocha não era tão antiga quanto parecia. Os processos geológicos apenas envolveram o martelo moderno ao longo do tempo. Portanto, não era uma evidência de que os humanos coexistiam com os dinossauros como os Flintstones, como alguns esperavam. Foi apenas o caso de um mineiro que deixou cair seu martelo séculos atrás, e a natureza fez o que tinha que fazer. Um arqueólogo chinês supostamente encontrou algumas cavernas que pareciam servir de cemitério para pequenos seres com cabeças grandes e ovais. Ao lado desses restos mortais, havia arte rupestre representando figuras com capacetes redondos, o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Eles também encontraram mais de 700 discos de pedra misteriosos gravados com ranhuras em espiral. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando esses discos foram enviados a um professor chinês, que afirmou que as ranhuras eram, na verdade, caracteres escritos. De acordo com sua tradução, os discos contavam a história de visitantes Dropa de outro planeta, cuja nave espacial caiu na Terra há cerca de 12 mil anos e tentaram viver entre nós até serem perseguidos pelos habitantes locais.
mas não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha realmente acontecido. A história foi publicada pela primeira vez na década de 1960 em alguns artigos, mas tudo parecia um pouco suspeito. Nenhuma das pessoas envolvidas, o arqueólogo, o professor ou mesmo a universidade em que supostamente trabalhavam, parece ter deixado qualquer vestígio nos registros. E embora exista um grupo no Tibete chamado Dropka, eles são totalmente humanos, não visitantes extraterrestres. E não há nenhuma prova sólida de que as pedras Dropa existam de fato. Em uma parte remota da China, tem algumas formações bizarras semelhantes a dutos, conhecidas como dutos de Baigong. Um explorador local as encontrou em 1996, saindo do Monte Baigong e ao longo das margens do Lago Toson, nas proximidades. Algumas pessoas pensaram que elas eram obra de antigos visitantes de outros planetas. Quando amostras do material do tubo foram testadas, elas continham principalmente minerais comuns, mas havia uma misteriosa porcentagem de 8% de material desconhecido. Testes especiais revelaram que esses tubos já existiam antes dos seres humanos. Mais tarde, geólogos chineses visitaram o local e sugeriram que esses tubos foram formados naturalmente ao longo do tempo. Poderia ser sedimento acumulado nas fissuras da terra, ou até mesmo raízes de árvores fossilizadas do passado exuberante da área, mas não se tem certeza. Existe uma misteriosa cabeça de terracota no México com um nome difícil de pronunciar, descoberta nos anos 30 durante uma escavação para um enterro. Essa cabeça se parecia muito com estátuas romanas sofisticadas, por isso não estava claro o que ela estava fazendo no México. Por alguma razão, o descobridor a manteve em segredo por várias décadas. A cabeça foi encontrada em uma pirâmide de 3 andares, a cerca de 64 quilômetros da cidade do México, junto com ouro, cobre e cerâmica. Alguns argumentam que se essa cabeça realmente tivesse muitos séculos de idade, isso pode significar que os romanos ou alguma outra civilização chegaram à Mesoamérica antes de Colombo. Há também teorias de viagens à deriva que mencionam um naufrágio após o qual alguns artefatos e sobreviventes chegaram à Terra. Alguns sugerem que essa cabeça de estatueta foi um pequeno souvenir trazido pelos vikings. Mas não há nenhuma prova arqueológica sólida de que os vikings tenham conhecido o povo da Mesoamérica. Há alguns artefatos circulando por aí, mas nenhum deles foi carimbado como evidência inegável de contato pré-colombiano. Portanto, o mistério de como essa cabeça foi parar onde chegou continua sem solução. Ao cavar uma vala ao longo de um rio na Romênia, os trabalhadores encontraram uma cunha, que agora é famosa como a cunha de alumínio de Aiud, ou o objeto de Aiud. Bem ao lado dela havia alguns ossos de mastodonte. Esses parentes distantes dos elefantes viveram há 11 mil anos, portanto a cunha provavelmente tem a mesma idade. O mais legal é que ela é feita de alumínio, um metal que só foi descoberto no século XVIII. Esse material requer muito calor para ser produzido. A cunha também está coberta por uma espessa camada de óxido que está lá há centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que essa cunha deve ter caído aqui de uma nave espacial de algum outro planeta. Alguns cientistas acham que tudo isso é uma farsa, e outros supõem que pode ser um objeto feito pelo homem com um propósito desconhecido. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis.
É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam.
Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre dois buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia, e eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que dois cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros,
para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta, mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas, em algum momento, se separou e começou a construir uma vida própria, e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 quilômetros de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas.
Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o quarto país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão. Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio. Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim. Logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua. Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre.
Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu-2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar. Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a bacia do Polo Sul Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre um quarto da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento. Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava. Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Em 1968, um químico chamado Spencer Silver estava trabalhando para uma empresa. Sua tarefa era criar um adesivo totalmente novo que fosse forte e potente. Ele deveria ser muito melhor do que qualquer outro disponível na época. Depois de muitos experimentos, Spencer acabou criando um adesivo que grudava, mas também era fácil de remover. Naquele momento ele provavelmente se sentiu fracassado, mas mal sabia ele que estava prestes a mudar a história das notas adesivas para sempre. Ele criou o post-it. Os flocos de milho também foram criados por acaso.
O Dr. Kellogg fez experimentos com vários grãos. É um tanto problemático quando se trata de identificar o momento exato em que os cornflakes da Kellogg's foram inventados. Vários membros da família e funcionários do Sanitarium reivindicam o crédito pela criação. De acordo com a história da empresa, em 1898, um lote de massa de cereais à base de trigo foi acidentalmente deixado de lado por um longo período. Isso fez com que a massa fermentasse. Posteriormente, ela foi enrolada em folhas finas e assada. A massa, levemente mofada, produziu flocos grandes e finos, crocantes e saborosos. Com o tempo, descobriu-se que o milho produzia flocos ainda mais crocantes do que o trigo. Em 1919, a empresa de Will produzia 120 mil caixas de flocos de milho por dia. Alguns dos utensílios de cozinha também foram criados por acaso. Percy Spencer era um engenheiro que trabalhava com equipamentos de radar. Em um dia comum, quando estava trabalhando, ele tinha uma barra de chocolate no bolso do paletó. Em um determinado momento, ele começou a derreter. Isso o fez pensar, será que foram as micro-ondas provenientes do magnetron do radar que causaram isso? Para testar sua teoria, ele pegou alguns grãos de milho e, um a um, observou-os estourar. Em pouco tempo, Percy inventou o primeiro forno de micro-ondas, que foi lançado no mercado em 1946. É incrível como uma barra de chocolate derretida levou à invenção de algo que revolucionou a culinária. Em 1938, havia um químico chamado Roy Plunkett. Ele estava tentando desenvolver um novo tipo de refrigerante, mas algo inesperado aconteceu. Enquanto mexia com um gás, ele percebeu que ele se transformava em uma substância sólida e cerosa. Esse acidente levou à criação do politetrafluoroetileno, ou o que hoje chamamos de Teflon. Agradecemos a ele pelas panelas que temos em nossas cozinhas. No entanto, esse material é na verdade usado em diversos setores. Quero dizer, ele é usado até mesmo como revestimento protetor em naves espaciais. Outra grande descoberta foi feita em 1921. 2 cientistas conseguiram isolar a insulina do pâncreas de um cão. Isso marcou um ponto de virada no tratamento do diabetes. Essa questão existe há muito tempo, há mais de 3.000 anos. O registro mais antigo que temos está em um manuscrito de papiro de 1500 a.C. Agora vamos voltar à insulina e ao pâncreas. No século XIX foi realizado um experimento para remover todo o pâncreas de alguns cães. Esses cães desenvolveram diabetes grave, assim como os humanos. Isso foi uma surpresa, porque na época os cientistas achavam que o pâncreas não tinha muito a ver com o diabetes. Enquanto isso, o primeiro antibiótico do mundo também surgiu por puro acidente. Em 1928, quando o bacteriologista Alexander Fleming voltou de suas férias, ele percebeu que havia se esquecido de limpar um dos pratos que usava no laboratório e encontrou mofo crescendo naquele prato esquecido. Descobriu-se que o mofo havia contaminado o prato sem querer. Quando o cientista olhou com mais atenção, notou que a área ao redor do mofo estava completamente livre de bactérias. Ele batizou sua descoberta de penicilina, em homenagem à espécie de fungo Penicillium notatum. Hoje, a penicilina é o antibiótico mais comumente usado no mundo. Um farmacêutico chamado John Walker estava realizando experimentos químicos quando acidentalmente raspou um bastão revestido. Para sua surpresa, o bastão começou a pegar fogo. Isso despertou uma ideia em Walker. Em 1827, ele começou a vender fósforos de fricção em sua farmácia. Os fósforos de Walker eram palitos de papelão revestidos com clorato de potássio e sulfeto de antimônio. Eles faziam fogo quando atingidos por uma lixa. A invenção de Walker ganhou popularidade rapidamente, mas ele fez uma escolha incomum. Ele não a patenteou. Consequentemente, outras pessoas copiaram seu projeto e começaram a vender suas versões. Com o tempo, eles ofuscaram seu papel como inventor original. Infelizmente, ele não foi reconhecido em vida como o criador do primeiro fósforo de fricção. Algumas invenções acidentais podem ser tão pequenas quanto uma caixa de fósforos, e outras podem ser tão grandes quanto um navio. Em 1982, perto de Kaş, no sul da Turquia, um mergulhador se deparou com algo incrível. Tratava-se de um antigo naufrágio do final do século XIV a.C. Ele primeiro descobriu alguns objetos e os descreveu como biscoitos de metal com orelhas. Curiosamente, os especialistas identificaram posteriormente que se tratava de lingotes de couro de boi. Essa descoberta deixou os arqueólogos entusiasmados. Eles enviaram uma equipe para investigar melhor o local do naufrágio. Na década seguinte, foram realizadas 11 expedições, cada uma com duração de alguns meses. Os mergulhadores realizaram mais de 22 mil mergulhos durante esse período. Eles descobriram uma extraordinária coleção de artefatos do final da Idade do Bronze. O navio em si tinha cerca de 10 metros de comprimento.
A sua rota mais provável era do Chipre ou da Síria para a Grécia. Sua missão era entregar mercadorias. Entre a carga, havia toneladas de cobre e lingotes, além de joias de ouro e prata, ferramentas e vários produtos comestíveis. Hoje é possível ver os incríveis artefatos do navio naufragado no Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum. Tem até uma reconstrução do navio. Em 2017, algo incomum aconteceu em Portugal. Um homem descobriu provavelmente o maior esqueleto de dinossauro saurópode de toda a Europa. Ele estava trabalhando em uma construção em seu quintal e se deparou com fragmentos de ossos fossilizados. Uma equipe de pesquisadores começou a trabalhar. Era raro encontrar ossos tão bem preservados de dinossauros enormes. Eles encontraram até mesmo todas as costelas ainda em suas posições anatômicas originais. Esse dinossauro fazia parte de uma espécie que vagava pela Terra há cerca de 100 milhões de anos. Pode haver mais partes do esqueleto do dinossauro nas proximidades. Isso significa que os especialistas precisam continuar escavando. Falando de pessoas que descobrem coisas incríveis em seus quintais, devemos dar uma olhada em Derinkuyu. Esse lugar fica na Turquia, na Capadócia, e é conhecido por suas impressionantes chaminés de fada e colinas coloridas. Há também uma cidade escondida que permaneceu oculta por séculos. Essa estrutura subterrânea se estende por mais de 85 metros abaixo da superfície. Ela possui um labirinto intrincado de 18 níveis de túneis. É a cidade subterrânea mais extensivamente escavada do mundo. Sua história também é muito rica. Ela passou dos persas aos bizantinos. A cidade era um santuário para até 20 mil pessoas, oferecendo abrigo por longos períodos. Essa descoberta surpreendente só aconteceu em 1963. Um morador local se deparou com o lugar enquanto procurava por suas galinhas. Quando ele reformou sua casa, suas galinhas continuaram a desaparecer em um espaço recém-formado. Depois de um exame minucioso e algumas escavações, o homem descobriu um túnel escondido. Esse foi apenas o começo. Mais de 600 entradas semelhantes foram descobertas posteriormente. A construção dos níveis mais antigos era geralmente atribuída aos hititas. Agora acredita-se que os frígios, arquitetos habilidosos da Idade do Ferro, tiveram um papel importante na expansão da cidade subterrânea. Por fim, há um medicamento natural chamado quinino que vem da casca da árvore cinchona. As pessoas o utilizam para combater a malária desde o século XVI. Uma lenda diz que um homem indígena pode ter começado a usá-lo ainda mais cedo. A história conta que um homem com febre alta se perdeu na selva. Ele teve que beber água de uma lagoa cercada por quina-quina. Ele pensou que estava sendo envenenado, mas surpreendentemente melhorou. Depois disso, toda a sua aldeia começou a usar a casca de quina-quina. A malária ainda é um grande problema atualmente. As pessoas têm tentado fabricar quinino em laboratório porque ele é muito útil. Em 1820, alguns cientistas descobriram como obter quinino da casca da quina-quina. No entanto, foram necessários mais de 100 anos para que os químicos obtivessem a estrutura química exata do quinino. Esse foi um avanço no mundo da química. Ao contrário de muitos outros cemitérios egípcios antigos, a tumba do rei Tutancâmon permaneceu escondida e livre de ladrões indesejados por 3.000 anos. Um dos motivos foi o fato de ela ser menor do que a média e estar escondida em um local chamado Vale dos Reis. Essa área já estava sendo intensamente explorada quando o local de Tut foi encontrado. A entrada estava toda coberta de detritos da construção de uma tumba próxima, o que também deve ter ajudado a mantê-la em segredo. Além disso, não havia nenhuma escrita ou sinalização na parte externa. A passagem do tempo foi outro fator que contribuiu para mantê-la em uma forma incrível até a década de 1920, quando um homem chamado Howard Carter finalmente conseguiu entrar. Mas será que ele foi mesmo um grande herói? Algumas descobertas recentes dizem que pode ter sido mais sorrateiro do que se pensava inicialmente. As pessoas costumavam pensar que o cara não era apenas um glorificado caçador de tesouros, e sim um verdadeiro arqueólogo. Antes de Tut, ele estava em uma busca incessante por artefatos egípcios. E então descobriu seu interesse por esses objetos incomuns quando era criança, e logo começou a desenhar as esculturas e inscrições achadas em tumbas antigas. Depois de se deparar com os restos mortais do rei Tut, Carter passou uma década registrando e processando todos os tipos de objetos, como tronos de ouro, carruagens e estátuas da tumba do monarca, transportando-os pelo Nilo até o Museu Egípcio no Cairo. Bem, pelo menos essa era a história oficial. Descobertas mais recentes afirmam que nem todos os itens chegaram às mãos das autoridades egípcias. Uma carta secreta parece revelar a pequena política do explorador de 10 para eles, 1 para mim.
A carta em questão foi enviada a Alan Gardner, filólogo e amigo dele, datada de 22 de novembro de 2002. Nesses escritos, Carter mencionou ter encontrado a tumba e estava pedindo conselhos ao amigo. Em outra carta, de 1934, Gardner parece estar lhe agradecendo por um amuleto que lhe foi enviado como presente. A resposta foi categórica ao afirmar que não tinha vindo do local de descanso de Tutankhamon, mas evidentemente tinha. Até mesmo o diretor britânico do Museu Egípcio estava ciente dos esforços sorrateiros de Carter, mas não conseguiu provar. Ele comparou o amuleto de Gardner com outros da tumba de Tut, e eis que era uma combinação perfeita. Gardner ficou tão desapontado por ter sido colocado em uma situação tão complicada que desabafou com Carter em outra carta. Decidindo ser um bom amigo, Gardner não jogou o famoso arqueólogo debaixo do ônibus. Em vez disso, o aconselhou a levar os bens roubados de volta para o Cairo. Assim como ele o aconselharia a curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Incrível para assistir a mais conteúdos incríveis sobre os tópicos mais exclusivos da história. Essa não é a única informação obscura sobre o comportamento de Carter após a descoberta. Em 1947, um homem chamado Alfred Lucas, que costumava trabalhar com o polêmico arqueólogo, deu algumas informações a um jornal obscuro no Cairo. Ele afirmou que Carter abriu sorrateiramente a porta da câmara funerária. Depois, a fechou novamente como se nada tivesse acontecido antes da revelação oficial. Por que o arqueólogo faria isso? Bem, a mesma teoria sugere que Carter e sua equipe podem ter entrado na tumba mais cedo para que pudessem colocar as mãos em alguns objetos antigos. Obviamente, essas pessoas não podiam se arriscar a ter esses itens vendidos enquanto ainda estavam vivas, mas se certificaram de que fossem leiloados depois de sua morte. O arqueólogo, no entanto, nunca confessou nada. Também não fez nenhuma negação oficial, mas o governo egípcio não podia arriscar mais desaparecimentos misteriosos, por isso o proibiu de entrar no local por um tempo. Alguns relacionaram esse aparente roubo à maldição do rei Tut. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que se tornou uma história bastante assustadora logo após a descoberta do local de descanso do faraó, e afirmava que qualquer pessoa que mexesse na tumba do menino faraó enfrentaria um sério azar. Não se trata de algo dramático, como uma múmia em uma onda de agressividade, mas a notícia de que as pessoas envolvidas em perturbar o covil do monarca tiveram um fim misterioso e prematuro se espalhou. A principal morte prematura relacionada a essa suposta maldição foi a de George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Ele foi o aristocrata britânico que ajudou a financiar a busca pela tumba e faleceu apenas um ano depois que ela foi aberta. As pessoas adoram chamar isso de misterioso, mas acontece que Herbert já estava com a saúde bastante debilitada quando chegou ao Cairo e acabou sendo afetado por uma doença comum. Agora, vamos falar de números. Havia muitas pessoas ligadas à abertura desse local de descanso eterno: seguranças, arqueólogos e equipe de apoio. E, com certeza, algumas morreram pouco tempo depois que a tumba começou a receber visitantes. Por mais que queiramos que essa maldição seja verdadeira para contar uma boa história, estatisticamente, se você tem um monte de pessoas ligadas a um evento, é de se esperar que algumas morram por acaso. A média de vida das supostamente afetadas pela antiga maldição era de mais de 20 anos depois que o feitiço deveria ter entrado em ação. A filha de Herbert viveu até os anos 80, ou seja, meio século depois, e o próprio Howard Carter morreu em 1939, ou seja, 16 anos após a grande revelação. Alguns sugeriram que toda a maldição não passava de uma cuidadosa estratégia de relações públicas. Veja bem, quando a tumba de Tut foi encontrada, Howard Carter queria dar prioridade a manter os repórteres intrometidos afastados. Por isso, pode ter inventado uma maldição que pairava sobre qualquer pessoa que entrasse no local. Mas afinal, o que foi roubado da tumba do rei Tut? Bem, algumas joias para começar. Elas podem ter sido roubadas pelo próprio Howard Carter, de acordo com um especialista francês. Ele fez uma pesquisa intensiva, examinando fotos antigas tiradas de dentro do local na década de 1920, e comparou essas imagens com vários objetos de museus e casas de leilão. Logo, começou a descobrir o paradeiro de algumas das joias de Tutankhamon. Primeiro, há esse colar que costumava estar no peito dele. Ele foi quebrado em pedaços e algumas partes foram para o Museu Nelson Atkins, no Missouri, através de Carter.
Enquanto isso, outras partes acabaram em um colar de propriedade de algumas pessoas não identificadas que tentaram vendê-lo em 2015, mas não conseguiram. Até mesmo o Museu Nelson Atkins concorda, pois afirmou a informação em seu site. Há também um cocar. Algumas pontas que pertenciam a Tut aparentemente foram roubadas por Carter. Elas também foram amarradas em um colar e agora estão sendo mantidas no Museu de Arte de St. Louis. Outro colar sofisticado, feito de cerâmica mágica esmaltada, passou algum tempo no Met, bem longe, em Nova York. Felizmente, foi enviado de volta ao Egito há pouco mais de uma década. Esse parece ter sido, como você já deve imaginar, também roubado por Carter. Deixando de lado os artefatos perdidos, o Rei Tut ainda deu uma tonelada de objetos incríveis que nos ajudaram a aprender mais sobre essa incrível cultura antiga. A começar pela famosa máscara funerária. Trata-se de uma enorme obra de arte em ouro de 53 centímetros, com pedras semi-preciosas e pasta de vidro. Ela pesa 10 quilos e mostra o menino faraó com uma longa barba e um cocar com uma cobra e um abutre. Na parte de trás, há um feitiço de um importante livro espiritual egípcio antigo, que deve garantir que ele funcione da mesma forma na vida após a morte. Aparentemente, Tut também era um entusiasta de jogos de tabuleiro. Foram encontrados 4 deles em sua tumba, alguns feitos de marfim. Os arqueólogos também acharam um par de sandálias de ouro, embora você possa imaginar que elas eram mais para exibição do que para conforto. De fato, o faraó provavelmente nunca as usou durante sua vida. Por falar em itens de moda, parece que Tut era um governante muito elegante. Foi encontrado até mesmo um manequim em sua tumba que era usado para escolher, ajustar e guardar suas roupas e joias. O menino rei parece também ter gostado de música, com base nos 2 trompetes que os historiadores encontraram. Embora tenham sido tocados em 1939 em uma transmissão da BBC, os instrumentos são hoje considerados frágeis demais para serem manipulados. Lembra dos Neandertais? Nossos primos humanoides superstars da era pleistocênica em toda sua glória de nariz largo e cabeça inclinada? Eles vagaram pela Europa e Ásia por mais de 350 mil anos antes de desaparecerem. Essa foi mais ou menos a mesma época em que nossos ancestrais, o Homo sapiens, decidiram tirar férias da África e explorar o mundo. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com os Neandertais e por que eles não chegaram até os dias de hoje. Mas, graças a algumas escavações arqueológicas e achados fósseis impressionantes, agora sabemos um pouco mais sobre eles. Uma teoria para seu desaparecimento diz que o clima não era mais adequado para eles. Os defensores dessa ideia acham que a mãe natureza se voltou contra os Neandertais e os mandou embora. Infelizmente, se observarmos os sítios arqueológicos neandertais na Itália, por exemplo, não há sinais de catástrofes climáticas que poderiam ter exterminado toda essa espécie. Outros acreditam que houve um pouco de competição por recursos entre os Neandertais e os humanos. É por isso que os especialistas também escavaram vários outros sítios arqueológicos onde os Neandertais e os Sapiens podem ter se enfrentado por cerca de 3.000 anos. Nesse caso, parece que os Neandertais estavam um pouco atrasados com suas ferramentas. Sua tecnologia era como a dos telefones flip na era do VR. Mas quem sabe se essas 2 espécies chegaram a se cruzar nessa região específica? As evidências ainda são confusas. A forma como foram extintos não é a única informação sobre a qual estamos curiosos quando se trata dos Neandertais. Outros cientistas, por exemplo, estão tentando decodificar alguns dos códigos de barras moleculares do Neandertal para identificar suas características específicas, algumas das quais você pode compartilhar, acredite ou não. É claro que a espécie Neandertal como em todo foi de fato extinta, mas isso não quer dizer que restos de seu DNA não possam ser encontrados em humanos. Você sabe como as coisas acontecem quando as pessoas vivem perto umas das outras. Alguma mistura genética estava fadada a acontecer. A evidência, uma pitada de DNA de Neandertal que foi encontrada em pessoas modernas. É aqui que a trama se complica. Os cientistas pensaram que, como os Neandertais nunca viveram na África, seu DNA não seria encontrado nas populações africanas modernas. Bem, acontece que os africanos também têm cerca de 0,5% de DNA de Neandertal. Isso não significa que nossos parentes neandertais simplesmente se teletransportaram pelos territórios africanos sem deixar nenhum rastro. O que essa descoberta realmente implica é que os primeiros humanos podem ter visitado a Europa, misturando seu material genético com o dos neandertais e depois retornado à África. Isso é muita migração!
Como foi que encontramos esse DNA de Neandertal nos dias de hoje? Você pode se perguntar. Bem, os cientistas reuniram milhares de pessoas de todo o mundo. Os participantes vieram de lugares como o leste da Ásia, Europa, sul da Ásia, América e África. As porcentagens podem variar, é claro, mas cerca de 20% do bom e velho DNA de Neandertal ainda é encontrado em nós, pessoas modernas. É claro que o cidadão comum carrega apenas cerca de 2% do homem das cavernas. Se você é de determinados lugares ou famílias que têm um pouco mais de Neandertal em sua sopa de genes, você está olhando para 3% no máximo. Há algo em especial que compartilhamos com nossos primos humanoides de longa data. Acontece que nossos ancestrais neandertais nos presentearam com mais do que apenas sua companhia por alguns milhares de anos. Eles também transmitiram o incrível legado de seus narizes. Veja bem, os neandertais eram equipados com alguns farejadores de grande porte. Eles não eram apenas estéticos, mas também eram uma grande vantagem em climas frios. O tipo de frio que faz pingar gelo e ranger os dentes, no qual sua respiração pode congelar antes de sair dos lábios. Naqueles dias, os narizes dos neandertais funcionavam como aquecedores pessoais, aquecendo e umidificando o ar frio e seco que inalavam. Para esse tipo de clima extremo, esses impressionantes arranha-céus nasais se mostraram bastante úteis. Quando nossos ancestrais do Homo sapiens decidiram deixar as savanas ensolaradas da África para um local de congelamento na Eurásia, eles se depararam com os neandertais. Esse encontro resultou não apenas em uma troca de gentilezas, mas também em uma troca de genes que codificavam narizes maiores. Essa pepita genética recém-descoberta foi descoberta por cientistas que se aprofundaram no DNA de mais de 6.000 voluntários. Para concluir o estudo, esses cientistas compararam meticulosamente esses dados genéticos com fotos dos rostos dos voluntários. Eles mediram as distâncias entre vários pontos em cada rosto, como a altura da ponte do nariz dos voluntários. Em seguida, jogaram um jogo de localizar o marcador genético para identificar se determinados traços faciais estavam ligados a genes específicos. Ao final dessa emocionante perseguição, eles tiraram a sorte grande. 33 novas áreas brilhantes do genoma estavam ligadas a características faciais. Um gene de destaque, chamado ATF3, foi rastreado até nossos ancestrais neandertais e parece ser o maestro do controle da altura do nariz. Os participantes com ascendência nativa-americana tinham uma herança neandertal nesse gene, o que contribui para seus narizes mais altos. Pense no gene ATF3 como um presente de boas-vindas do Neandertal para nós, humanos, quando chegamos a climas mais frios vindos da África. É interessante notar que essa não é a primeira vez que nossos ancestrais brincam de passar o gene. Em 21 de novembro, a mesma equipe de pesquisa descobriu um gene que influenciava o formato dos lábios, chamado TBX15. Esse gene foi uma pequena mensagem de amor dos Denisovans, outro grupo de nossos parentes antigos que viveram na Ásia e foram extintos há cerca de 30.000 anos. Outra parte da comunidade científica acredita que nossos amigos neandertais tinham essa característica genética estranha em seus cérebros. Será que foi por isso que eles não conseguiram sobreviver? Por meio dessa teoria, sugeriu-se que nós, humanos, poderíamos dever nossa vantagem cerebral a uma mutação genética peculiar. Essa mutação deu ao nosso neocórtex, que é a parte inteligente do cérebro, um pequeno boom populacional no departamento de neurônios. Esse nosso incrível gene não é tão diferente da versão de Neandertal. É apenas um aminoácido a menos. Esse pequeno ajuste é encontrado em praticamente todos os seres humanos modernos. Enquanto isso, nossos parentes extintos, os neandertais, os denisovanos e outros primatas, não receberam um memorando da mutação, pelo menos de acordo com o estudo. Agora, não vamos nos precipitar. Só porque temos mais neurônios não significa necessariamente que somos gênios em comparação. Mas esses resultados sugerem que podemos ter reconectado o cérebro de uma forma que nos dê uma vantagem cognitiva. Além disso, nem tudo se resume a essa única diferença de aminoácidos. Ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Os cientistas já haviam encontrado 96 diferenças entre nosso DNA e o dos neandertais que poderiam ter afetado nossos diferentes resultados como espécie. O estudo do DNA do Neandertal também nos deu algumas informações sobre seus relacionamentos. De fato, agora temos evidências sólidas de como era uma família Neandertal, e, surpreendentemente, ela não é muito diferente da nossa. Para esse estudo, os pesquisadores reuniram informações de um sítio arqueológico Neandertal localizado na Ásia. Eles descobriram que uma família em particular incluía um pai Neandertal apaixonado, sua filha adolescente e um jovem vigoroso que possivelmente era seu sobrinho ou primo. Parte do grupo também incluía uma parente mais velha, talvez uma tia ou avó. Agora, nossa jovem donzela acabaria fazendo as malas, daria um adeus choroso e deixaria a casa de seu pai quando encontrasse o homem certo. Mas não se preocupe, ela não estava entrando em um mundo de estranhos.
Sua nova comunidade provavelmente tinha alguns rostos familiares e amigáveis. Mas como os cientistas conseguiram prever o final dessa história? Ao pesquisar seu pool genético, os pesquisadores conseguiram descobrir que a estrutura social do Neandertal era patrilocal. Isso significa que a maioria das mulheres neandertais deixava suas casas ao escolher um parceiro e começava uma nova vida com outra família. A mesma pesquisa mostra que nossos clãs que habitavam as cavernas provavelmente também não viviam isolados. As famílias que moravam nas proximidades visitavam as mesmas áreas de amostragem de rochas para fabricar suas ferramentas de pedra. O equivalente a uma loja de ferragens do bairro. E quando não estavam usando ferramentas, estavam ocupados caçando refeições deliciosas como ibex, cavalos, bisões e outras criaturas errantes. Os cientistas, no entanto, tiveram o cuidado de acrescentar que esse antigo retrato de família pode não representar todo o espectro da vida social dos Neandertais. Eles gentilmente pediram a futuros arqueólogos que obtenham mais DNAs de Neandertal nos sítios de ancestralidade. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10.000 vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10.000 vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100.000 a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais.
A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida, onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz daqui está distante, a de fundo viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philae e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014?
A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam e a Philae ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado. Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase 2 anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da Philae, deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas 2 minutos, e os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Yuhu! Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a Philae os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido. A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philae e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase 2 anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais, o momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de 3 segundos, e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um cappuccino. Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza, e é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente. A sonda espacial Philae pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo 2 vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que 3 cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C. e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças, mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de 1 ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era 1000 vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento. Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava, e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M.M.Bop dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5.000 anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise Cometa Atlas, ou C/2019 Y4, que fez sua estreia em 2020.
Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5.000 anos atrás. Isso é que é uma reunião de família. Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5.000 anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado, e eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte. Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas ou pode ser devido a gelos supervoláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa, o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado quando de repente avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano. Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície e, portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas. Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fótons do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou 3 explicações possíveis: propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinhe só? Uma teoria é que o Oumuamua era rico em água, que é composta de hidrogênio e oxigênio. Alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar, a água se transformou em gelo, no que é conhecido como estado amorfo. Esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos, como meus jeans. A teoria então diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse, acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques. Quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno, provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino, essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa. E isso pode ter proporcionado o impulso propulsor que poderia explicar a aceleração. Se essa teoria estiver correta, não há vizinhos cósmicos, apenas uma ciência muito legal. Aloha! Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra, e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo?
Não por acaso, cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos. Mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real.
Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7,5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali! Não parece uma cabeça de urso gigante? O quê ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas. Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há duas crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor. De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do experimento científico de imagens de alta resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante. Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito, muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa, com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa
característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta. Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ah, ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses dois corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA quem enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso, está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo. Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta, em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua. Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira, geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes.
São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da cabeça de cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes. Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante?